Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Estou aqui muito feliz para estar aqui com você hoje, lendo mais uma palavra de Deus, amém? Que nós possamos meditar nessa palavra e sermos edificados por ela, amém? Hoje vamos ler aqui Marcos, capítulo 8, a segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, clamou Jesus os discípulos e lhe disse: Tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes receberam 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Então Jesus ele faz essa multiplicação aqui e agora eles partem para Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal e, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Então, essa geração não será dada nenhum sinal. Em outras versões diz assim, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então, o sinal de Jonas é o quê? O sinal de Jonas é que Jonas foi pregar em Nínive, e lá ele trouxe um grande arrependimento para aquele local. Então, um grande sinal que a gente pode ter nos dias de hoje é a pregação do evangelho que traz arrependimento. Esse é o grande sinal que nós temos nos dias de hoje. Jesus sendo pregado e a palavra de Deus sendo transformadora em nossas vidas. Amém? O fermento dos fariseus e o de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de lavar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhe perguntou: Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partir os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partir os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhe disse Jesus: Não compreendeis ainda? A cura de um cego em Betsaída. Então chegaram a Betsaída, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então veja, Jesus usava coisas simples, para que as pessoas pudessem compreender a grandeza de Deus. Então, a confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhe perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então começou ele a ensinar-lhes
que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ou seja, Pedro, no momento, ele vai lá e confessa Jesus como Cristo. Depois ele diz que, meu Deus, Jesus, não morra não, Jesus. Tipo assim, né, trazendo uma linguagem que a gente entenda aqui. Tipo assim, não, Jesus, não faça uma coisa dessa. Olha aqui, isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. O que a gente aprende aqui, meus amigos? O que a gente aprende é que a gente deve tomar muito cuidado, tá? Principalmente com aquilo que a gente ouve das pessoas que estão à nossa volta. Porque as mesmas pessoas que confessam Cristo como seu Salvador ainda são pecadoras e falhas e ainda podem falar bobagem. E a gente tem que conferir tudo nas Escrituras Sagradas. Amém? Então é necessário a gente conferir tudo nas Escrituras Sagradas, ainda que as pessoas sejam legais, mas elas não são a dona da verdade. O pastor não é o dono da verdade, a igreja não é a dona da verdade. A dona da verdade é a palavra de Deus que está sendo pregada. Essa é a dona da verdade. Essa é a verdade que nós devemos caminhar. E às vezes as pessoas pisam na bola. Pedro pisou na bola nesse momento aqui. Mas nós temos que ficar ligado e não cair no erro de Pedro. Amém? O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Uau! Meus irmãos, como que a gente tem que focar? Amém? A gente tem que focar no Evangelho e a gente tem que ser fiel a Deus. E até o ponto de não se envergonhar dele. E isso é um desafio pra gente, sabe? Isso é um desafio. A gente seguir a Cristo é um desafio, seguir a palavra de Deus é um desafio. E você está assistindo essa série aqui comigo e sabe quanto que é um desafio ler isso aqui todos os dias e fazer vídeos aqui. Mas, meus amigos, a gente tem que ser uma geração que permanece na palavra de Deus, que ama as Escrituras, uma geração que teme a Deus de todo o coração, que ama Cristo. E isso é mais importante do que tudo. Isso é importantíssimo. E nós devemos ser fiéis à palavra de Deus e não se envergonhar do Evangelho de Cristo. E ser como Paulo, que diz: eu não me envergonho do Evangelho. Lá em Romanos, Paulo fala sobre isso. Então nós não se envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é a esperança que o mundo precisa de salvação e de redenção, tanto presente quanto futura. Em nome de Jesus. Então, Pai Deus, obrigado por cada um de nós, Pai. Pai, que nós possamos ser cheios e edificados sobre a palavra de Deus e crer cada dia mais que o Senhor tem grandes coisas para nós. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos pregar esse Evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando, Pai, a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado, Pai. Em nome de Jesus, assim eu declaro, para a glória de Deus. Amém e amém. Valeu, pessoal. Fui!